Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou deixar Castaneda de lado por uns tempos e vou falar de Bitcoin. Apesar de que talvez Castaneda surja no meio do vídeo, nunca se sabe, né pessoal? Porque aqui tudo se mistura. Mas o assunto é Bitcoin. A Bitcoin é uma criptomoeda que surgiu há pouco tempo e para vocês terem uma ideia, quando ela surgiu ela valia centavos de dólares. E neste momento ela vale em torno de 60 mil dólares, né? Então isso significa que quem comprou lá no início teve seu dinheiro aplicado, multiplicado por 100 mil, 200 mil ou 300 mil vezes. O que transformou milhares de pessoas em milionários no mundo. Milionários, só investindo em Bitcoin. E todos os dias ou todos os anos surgem muitos milionários por terem aplicado dinheiro em Bitcoin, porque ela não para de crescer. Tem momentos que ela cai, mas depois ela volta a crescer de novo. Então, a questão é a seguinte: de onde vem este valor? É uma magia? O que o Bitcoin faz para conseguir transformar pessoas em milionários? De onde vem esse valor? De onde vem esse dinheiro, né, pessoal? Na visão tradicional, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Se alguém está ganhando, alguém está perdendo, certo? Errado. Porque eu vou mostrar para vocês aqui que o dinheiro, o valor, ele é uma magia do ser humano. E a possibilidade de criar valor é infinita. É infinita. Tá, pessoal? Então é possível transformar todo mundo em milionários? É possível. É possível. Num passe de mágicas? Num passe de mágicas. Num passe de mágicas. Mas isso é um assunto muito complexo, que envolve a teoria do valor, desde o seu nascimento até os dias de hoje, mas eu vou simplificar para vocês, até porque eu não acho muito complicado não. Mas na economia se tem dificuldade de entender que essa teoria do valor está furada. Tá furada. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar um objeto qualquer aqui, uma caneta, né? Quanto vale essa caneta? Sei lá, 5 reais, né? De onde vem o valor dessa caneta? Então o primeiro cara que falou sobre isso foi Aristóteles há 2400 anos atrás. Ele disse: o valor dessa caneta não existia naquele tempo, mas o valor das coisas vem do trabalho, né? Porque alguém pegou plástico, metal, tinta e fabricou uma caneta. E o plástico, alguém tinha trabalhado para fabricar o plástico, certo? E a tinta também, e o metal também. E além disso, tu tem que extrair o metal, né, da natureza, fundir, dar o formato aqui, né? Tem diversos metais, provavelmente, e assim por diante. Então tudo é trabalho. Tudo isso aqui é trabalho passado, que resultou num custo da caneta, certo? Parece óbvio isso, né, pessoal? Porque você pega aqui areia, um monte de areia, ela vale pouco ou nada, né? Mas para te agregar valor a ela, tu precisa extrair ela, botar em cima do caminhão, transportar. Tudo isso é trabalho, certo? Essa foi a primeira teoria do valor que a gente chama na economia trabalho-valor, o valor-trabalho, enfim. Que o valor se origina do trabalho. E o primeiro grande economista no Ocidente, depois da Idade Média, o primeiro grande economista foi Adam Smith. E ele repetiu: o valor se origina do trabalho. Depois dele, o David Ricardo repetiu: o valor se origina do trabalho. Depois dele, Marx repetiu: o valor se origina do trabalho. Só que o Marx, ele deu uma repercussão meio complicada para isso, complicada para o status quo, eu estou querendo dizer, né? Porque, veja, ele diz o seguinte: se o valor vem do trabalho e todos trabalham, por que alguns têm um monte de valor e outros não têm nem valor suficiente para ter uma vida digna, né? Então isso só pode ser porque esses que acumulam um monte de valor se apropriaram do valor criado pelo trabalho dos outros, certo? Então, eu te contrato aqui na minha fábrica, tu vai produzir valor, porque tu vai trabalhar. Só que tu produz 100 e eu te pago só 50, os outros 50 ficam para mim. Então eu estou roubando o valor do trabalho do outro, porque esse é o trabalho que cria valor, certo? Então ele disse assim: então é justificável que aquele que cria valor
expropria os expropriadores, porque ele foi expropriado pela burguesia, o operário, certo? Mas tudo que a burguesia tem foi feito pela classe operária. Então, a classe operária vai pegar de volta aquilo que ela mesma fez, vai tomar as fábricas, vai expropriar os expropriadores e vai fazer o sistema socialista. Então, essa interpretação que o Marx deu causou uma certa apreensão, né, nos ricos, nos donos dos meios de produção. E logo depois apareceu uma outra teoria do valor, né? A teoria do valor utilidade, que diria o seguinte: essa caneta tem valor, certo? Porque ela tem utilidade. Eu poderia trabalhar numa coisa que não tem utilidade, não tem valor nenhum, certo? É verdade. Então, a teoria utilidade-valor, apesar dela ter surgido talvez para substituir a teoria do trabalho, valor-trabalho, porque o Marx tinha dado uma conotação perigosa, ela explica melhor a origem do valor, certo? Porque eu posso, por exemplo, produzir uma coisa que as pessoas não queiram, eu uso o trabalho e não tem valor. Para isso tem que ter utilidade. Veja, por que essa teoria é melhor para a burguesia? Porque quem cria utilidade não é o mero trabalho. Tem que ter alguém pensando, tem que ter alguém organizando, tem alguém pesquisando o mercado, tem alguém com sensibilidade para saber o que pode ser fabricado, não ser fabricado, que é o empresário. É a empresa que cria utilidades. Então, a teoria da utilidade-valor, ela se presta ao capitalismo. E a teoria trabalho-valor se presta ao socialismo, certo? Mas veja, o valor utilidade-valor, também não explica o valor. Imagina assim, eu vou fabricar máquinas de escrever. Será que eu vou vender? Hoje em dia eu não vendo mais. Então, tem trabalho, tem utilidade, porque ela continua tendo a mesma utilidade, que é escrever. Mas não tem valor, ou seja, eu não agrego valor àquele ferro, àquela coisa que eu vou fazer a máquina, porque não tem valor, certo? Então o valor não vem da utilidade e não vem do trabalho, certo? E o Bitcoin é um exemplo disso. O Bitcoin não tem utilidade assim, no sentido da teoria de utilidade e valor, não tem utilidade. Ele não custa trabalho. Mas como que ele cria valor? Parece uma magia, certo? E é uma magia. Eu vou dizer para vocês o que cria valor, então, agora, porque isso é muito importante para a gente entender o todo do que eu falo nesse canal. É muito importante. O valor, pessoal, vem da valoração, certo? Óbvio, né? As palavras... Pergunte para a palavra, ela vai dizer. O valor vem da valoração. Óbvio. E quem valora? Quem cria a valoração? Quem faz a valoração? É aquele que valora, certo? Certo. Brincadeira até agora, né? Mas quem é que valora? O ser humano. O ser humano é que valora. Então o valor vem do ser. O ser humano é que dá valor para essa caneta. Se o ser humano não der valor para essa caneta, tu pode ter trabalho, tu pode ter utilidade, ela não vai valer nada. Certo? Então veja, isso justifica, na verdade, a sociedade socialista, a verdadeira sociedade socialista. Porque a sociedade socialista do Marx era uma sociedade classista, na verdade. Então, mas eu não vou entrar em Marx nesse momento, eu quero falar da teoria do valor. Um empresário é um cara que tem sensibilidade para perceber o que tem valor na sociedade. Então ele vai atrás de pegar e fabricar aquilo. Só que ele só vai conseguir fabricar aquilo, ou seja, ele só vai conseguir transformar aquelas coisas que ele pegou numa mercadoria, entrar no mercado, se as pessoas valorarem aquela coisa mais do que os seus custos, certo? Então eu posso ter uma coisa que as pessoas valoram, mas é tão caro, que eu não consigo fabricar, porque as pessoas não vão pagar, elas não valoram o suficiente, certo? Agora, daqui a pouco eu desenvolvo uma tecnologia que barateia um monte a fabricação, certo? Então, eu posso fabricar, agora aquilo se transformou numa mercadoria. Então, o trabalho do empresário é realmente importante numa sociedade. A experiência feita na União Soviética, que tentou acabar com
a burguesia simplesmente extirpar este mal, arrancar esse espírito do mercador da sociedade e botou em seu lugar empresas coletivas, tudo estatizado, demonstrou cabalmente que tu perde competitividade se tu fizer isso. Então, a classe empresarial, ou empresário, ou a burguesia, chame do que quiser, aquele que toma a iniciativa e tem a sensibilidade e inventa uma coisa para viabilizar uma fabricação, tem valor, né? Mas, na verdade, quem cria o valor é quem deseja isso que ele vai produzir. Mas o mero desejo também não adianta. É preciso que aquele que deseja tenha valor na mão, ou seja, ele tenha dinheiro para comprar, certo? Mas esse dinheiro vem de onde? O dinheiro é valor, certo? De onde que ele vem o dinheiro? Ele vem da valoração. O que é uma moeda? Uma moeda é uma mercadoria inicialmente, que era usado como reserva de valor, ouro, prata, né? Depois ela se transformou um documento em papel, mas que tinha lastro em ouro, em prata, né? Porque a moeda papel, ela surgiu nos bancos lá, né? Da região norte da Itália, os Médici e tal, que eles guardavam o ouro das pessoas e davam um documento, um recibo, tipo assim, um vale tanto ouro. E esses vales começaram a ser comercializados. Então, os próprios banqueiros começaram a dividir em vários vales para o cara poder fazer negócio com aqueles vales, mas tinha o lastro lá em ouro. Aí os bancos começaram a emitir mais vale do que tinha lastro. Mas não tem problema, porque não vem todo mundo pegar o ouro ao mesmo tempo. Se for todo mundo pegar o ouro ao mesmo tempo, o banqueiro quebra, certo? Até hoje, um pouco é assim que os bancos funcionam. Eles emprestam mais do que eles realmente têm. Só que aos poucos, a moeda foi se livrando do lastro em metais, né? O Keynes dizia, isso em 1930, por aí, que tinha que se livrar dessa herança medieval do metal, né? Uma coisa assim, a moeda. E aí ela passou a ser fiduciária, ou seja, o Estado dá garantia de valor da sua moeda, certo? Mas não adianta só o Estado, né? O Estado tem que ser poderoso para dar garantia para a sua moeda. Qual é o poder do Estado? É que aquele país tem muitos ativos, tem muitas propriedades. Então, de tal maneira que se o dólar cair, eu pego, compro um monte de dólar, vou lá nos Estados Unidos e compro um edifício inteiro, porque não vale mais nada se o dólar cair. Isso é o lastro de uma moeda hoje, né? Por outro lado também, o dólar não pode subir demais. Por quê? Porque se ele subir demais, ninguém mais vai fabricar nada nos Estados Unidos, vai se comprar tudo fora, vai ficar muito barato. Não vai ter mais sentido tu pagar salários em dólar para produzir coisas lá, porque vai ficar muito caro, tu vai comprar tudo de fora porque o dólar ficou muito caro. Então, uma moeda é lastreada nos ativos e na economia do seu país, uma moeda comum. Mas o Bitcoin, pessoal, não tem lastro. O Bitcoin não tem lastro nenhum. Ele é mera valoração. É uma valoração que não tem limites para o crescimento dela. E também para a queda dela. Então, o que dá valor ao Bitcoin? É a procura pelo Bitcoin. É o desejo de ter Bitcoin. E é a procura pelo Bitcoin. E ele pode criar um valor infinito, sim. E transformar todo mundo em milionário? Sim! Veja, sim! Pode! Certo? Olha só. Aí vocês vão dizer, mas quem vai trabalhar então? Se todo mundo vai ficar milionário? E outra coisa, vai ter bens para todo mundo consumir? Bom, primeiro, essa possibilidade não existia há 100 anos atrás, justamente pela dificuldade de produzir. Vocês entendem? Não adiantava dar moeda para as pessoas. Tinha muitos países que faziam isso, né? Emitiu moeda, daí inflação. Por quê? Se tu emite moeda, tá? Tu aumenta o número de moeda na mão das pessoas, mas a produção é a mesma, o que vai acontecer? O preço vai aumentar, porque o que acontece? Tudo tem distribuído moeda,
não é um passe de mágicas que tu vai produzir mais. Então, as mesmas pessoas iam disputar os bens, iam vir com mais dinheiro, o preço ia subir, ia comprar quem tinha mais dinheiro. E se tu der mesmo dinheiro para todo mundo, é difícil. Isso de dar mesmo dinheiro para todo mundo não existe, né, pessoal? Porque o pessoal esconde debaixo do colchão e tal, tu nunca sabe quanto dinheiro a pessoa tem. No final das contas, alguém vai ter mais dinheiro e vai comprar. E o preço das coisas vai subir. Porque tu tinha dificuldade de fabricação. Vocês me entendem? Eu já expliquei aqui. Para aumentar a quantidade de pão no mundo, tu tinha que aumentar a quantidade de pessoas trabalhando, produzindo trigo, primeiramente, com enxada e com arado com boi, certo? Depois tu tinha que colher com uma foicinha o trigo, depois tu tinha que bater a pau, depois tu tinha que levar em cima de burro para um moinho, movido a água, para moer o trigo, depois tu tinha que fazer o pão braçalmente, certo? Então era impossível tu aumentar a produção. Se tu distribuísse moeda, tu só gerava inflação. Veja, hoje mudou isso. A economia já percebeu que mudou. Os países emitem moeda e não causa inflação. A inflação é causada se tu distribui muita moeda para quem está consumindo um nível baixo e ele vai começar a consumir mais. Mas ela produz inflação no primeiro momento, porque a produção vai aumentar, porque se tu tem mais demanda, o olhinho do empresário brilha, ele vai investir mais e vai produzir mais. Dinheiro para investir não falta. Então, não é problema de financiamento isso. Até porque as empresas trabalham com uma capacidade ociosa muito grande. Se a demanda por produtos aumentar, a produção vai aumentar automaticamente. Vocês entendem como é fácil todos consumirem o suficiente para ter um bom padrão de vida nesse planeta maravilhoso que a gente vive? É muito fácil se as pessoas entendessem, se os países deixassem de brigar, se eles pensassem de uma maneira global. É possível sim tu distribuir valor para todos, mas mediante um planejamento de aumento da produção. Agora, se não tem recursos suficientes no planeta para todos consumirem, bom, então não adianta ficar só uma parte consumindo e outra parte não consumindo. A gente só vai saber se não tem recursos suficientes quando todos consumirem e tiverem um bom padrão. Mas isso tem que ser feito com inteligência, né, pessoal? Não é destruindo o planeta, é planejando. Tem 1000 maneiras de tu te contrapor ao aquecimento global. Você me entende? Só que para isso tem que ter, mais uma vez, uma visão global. Não das pessoas ficarem dizendo, não, porque tu destruiu as florestas, então eu vou destruir as minhas também. Não, porque não sei o quê. Não, porque eu sou melhor. Não, porque eu produzo aqui, destruindo a natureza, mas eu escondo. Porque eu quero competir com outro país. Né, pessoal? Tem que ser um... Mas é possível porque o valor, ele é feito pelas pessoas. É a magia do ser humano. O que a economia não percebe, e as pessoas comuns também não percebem, né? Os não economistas, eu quero dizer, não percebem, é que assim, a riqueza do rico não se origina da pobreza do pobre. Não se origina, pessoal. Não é verdade isso, entende? Porque pense um pouquinho, só pense um pouquinho. Se os pobres do mundo passarem a consumir mais, certo? A produção tem que aumentar, certo? Porque os ricos não vão deixar de consumir, nem a classe média. Então, se o pobre começar a consumir mais, é porque tu tem que produzir mais, certo? Produzir mais é o desejo da burguesia. Eles vão ficar mais ricos ainda. O que as pessoas não percebem que a dita produção física e o valor são duas coisas diferentes. A produção física é uma coisa, o valor transcende a produção física. O valor é superior à produção física. Tem uma parte do valor criado que vai ficar lá estocado, que não vai ser consumido. Vai fazer os ricos ficarem mais ricos e mais ricos. Isso vai ser resolvido um dia, mas isso não é o problema, porque esse valor
ele é uma bolha que não incomoda ninguém, ele está lá pronto para ser investido na produção se houver demanda. Mas para isso tu tem que canalizar valor para os mais pobres. Esquece os mais ricos. Não atrapalha, que isso só atrapalha. Só atrapalha. Tu pode tributar? Pode tributar. Mas tu tem que fazer tributação de tal maneira que tu não vai atrapalhar. Se tu vai atrapalhar, melhor que tu nem tribute. Tu tem que canalizar valor para a camada mais pobre. De tal maneira que um dia o ser humano vai poder viver sem trabalhar. Viver sem trabalhar. Aí a pessoa vai dizer, mas então ninguém vai trabalhar? E quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar, né, pessoal? Se todo mundo pode viver sem trabalhar? Vocês acham isso mesmo? Não é isso, pessoal. Todo mundo gosta de trabalhar. Olha, as pessoas querem trabalhar, porque é no trabalho que tu exercita a tua criatividade, que tu te relaciona com as pessoas, que tu sabe o que está acontecendo no mundo. O que as pessoas não querem é trabalho brutal e ganhando mal. O trabalho que restar depois da automação massiva do planeta vão ser trabalhos interessantes. E as crianças vão ter que aprender desde criancinhas a história do mundo, por que chegou nesse ponto, quem que eles são, qual é o desafio do ser humano e qual é o trabalho que tem. E elas vão ter que participar durante alguns anos da vida delas, depois que elas se tornarem adultas, nesse trabalho. E vai ser uma barbadinha. E a maior parte do tempo vai ser, pessoal, de lazer. Porque quem vai produzir tudo são os nossos escravos. Que são quem? Eu estava vendo se tinha um escravo meu aqui pertinho, que é o meu celular, mas eu deixei ele em algum lugar. Porque os nossos escravos são as máquinas, pessoal. Os escravos humanos, eles foram substituídos pela automação. A escravidão só começou a desaparecer no Ocidente, porque ela sempre existiu em todo o mundo, todo o globo existiam escravos. Ela só começou a desaparecer no Ocidente pela automação, porque as máquinas começaram a fazer o papel que o escravo fazia. E os nossos escravos no futuro, os escravos dos brancos, dos pretos, dos vermelhos, dos amarelos, dos de olhinho puxadinho, todos vão ter seus escravos, que são as máquinas, e elas vão fazer tudo. E elas não vão dominar o mundo. Parem com isso. Isso é só quem não conhece o que é uma máquina, pessoal. Uma máquina dominar o ser humano, pessoal, não. Tu vai lá e desliga ela da tomada, né? Por favor. Isso não existe. Então, pessoal, é isso. Eu falei de Bitcoin e eu acho que o Bitcoin ainda vai crescer muito, 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 muito. Mas eu acho, porque ninguém sabe o futuro. Eu, se fosse vocês, botaria um pouco de dinheiro em Bitcoin. Mas bota assim, como quem põe uma coisa pro santo, sabe? Eu vou botar uma coisa aqui pro santo. No futuro, eu vou ser milionário. Jogo pro santo, entendeu? E se eu perder, ficou com o santo, certo, pessoal? Bitcoin é assim, tu põe não é para tirar, tu põe para deixar lá, certo? E ele vai crescer porque as pessoas cada vez demandam mais. Eu acho que o Bitcoin vai ser a moeda do mundo, vai ser aquela moeda que o Keynes queria criar, que era uma moeda que não tinha nacionalidade. As pessoas cada vez querem mais isso, elas vão botando Bitcoin, daqui a pouco tu vai pelo mundo viajar e tu vai usar Bitcoin, vai usar os teus Bitcoins, entende? Tu tem um cartão, no cartão tu transforma Bitcoin na moeda do país que tu vai e tu gasta. A tendência está sendo essa. E se essa tendência for cada vez crescer mais, como o Bitcoin não tem lastro, ele vai subir muito, 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 muito. E os que fizerem isso vão ficar milionários junto comigo, certo, pessoal? Então é isso. Um abraço, até o próximo vídeo.